Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Você está assistindo ao Visual? Um programa acessível da TV Brasil. Participe, comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro. O Visual começa agora. As mulheres gastam o dobro do tempo dos homens em cuidados com os filhos e a casa. Mas um estudo lançado pela Organização das Nações Unidas mostra que a participação do pai é cada vez maior e beneficia toda a família. O estudo é o primeiro retrato em nível mundial da participação dos pais nos cuidados com os filhos e nas atividades domésticas. Faz toda a diferença na vida da criança é a participação do pai, da mãe, dos irmãos, avô, vó. O relatório mostra que no mundo a participação dos pais tem aumentado, mas em nenhum lugar se iguala à das mães. Hoje, as mulheres representam 40% da força de trabalho. Mesmo assim, elas se dedicam de 2 a 10 vezes mais que os homens nos cuidados com os filhos e nas atividades domésticas. No Brasil, entre 2001 e 2011, o tempo gasto pelas mães com os afazeres domésticos e com as crianças diminuiu de 24 horas para 22 horas por semana, mas a participação dos pais não aumentou na mesma proporção. Eles passaram de 10 horas para 10 horas e 8 minutos por semana. Apesar dessa divisão desigual, pais e mães, em sua maioria, se dizem satisfeitos com a situação atual. Mas o relatório aponta ganhos quando o homem participa mais. Filhas de pais participativos tendem a ter sonhos mais altos em termos de profissões. Os homens filhos que têm pais participativos em casa tendem a acreditar mais na equidade de gênero, tendem a ter melhor empenho escolar, particularmente no ensino básico, né? Sabemos também que quando os homens participam de mais horas de cuidado, as mulheres são liberadas para trabalhar mais fora de casa. O documento faz recomendações para o Brasil como a ampliação da licença paternidade. Além disso, o estudo destaca a política que promove visitas no pré-natal especificamente para homens. Quando o homem é cuidador e é cuidador afetuoso, né, ele tende a cuidar da sua própria saúde, porque ele quer viver mais, porque ele quer aproveitar, na verdade, mais tempo o prazer que é esse vínculo, né? A Grécia não pagou a tempo a dívida de 1 bilhão e 600 milhões de euros ao FMI em um calote histórico. Durante as intensas negociações desta semana, o governo chegou a decretar feriado bancário e o saque nos caixas eletrônicos foram limitados em 60 euros diários por pessoa. O primeiro-ministro Alex Tsipras surpreendeu ao convocar um referendo para o próximo domingo. Ele quer submeter a população às medidas de austeridade exigidas pela União Europeia em troca de ajuda. Milhares de pessoas apoiaram o primeiro-ministro nas ruas de Atenas. Em uma grande manifestação, os gregos mostraram que querem permanecer na União Europeia, mas não a qualquer custo. Quase 50 pessoas morreram em um atentado a um resort na Tunísia. A maior parte das vítimas era de turistas britânicos. Ministros do Reino Unido, Alemanha, França e Bélgica se reuniram no resort e deixaram flores no cenário da tragédia. A rede de notícias britânica Sky News divulgou uma foto do atirador na praia logo após o ataque. Seyfedine Rezghi, de 23 anos, caminha à beira-mar ainda empunhando o fuzil. Pouco depois, ele seria morto pela polícia. Estados Unidos e Cuba deram um grande passo para restabelecer as relações diplomáticas entre os países interrompidas há mais de 50 anos. Eles anunciaram a reabertura das embaixadas de Havana e Washington. Antes do anúncio, cubanos amanheceram já na porta da embaixada de Havana com passaportes em mãos, na esperança de dar entrada em um pedido de visto. Olha, a revolução tecnológica chega também para facilitar a vida dos usuários do transporte coletivo. Um aplicativo possibilita a compra de créditos do cartão de transporte pelo celular. Nas capitais do país, a novidade começa a ser utilizada em Cuiabá. Na prática, o aplicativo da operadora de celular funciona como uma agência virtual de banco. Você transfere o dinheiro de sua conta para a conta virtual do aplicativo e, no aplicativo, efetua a transferência para o cartão de transporte coletivo.
Você baixa o aplicativo gratuito e você procura um ponto de recarga de celular para pôr a recarga no Vivo Zoom. E do Vivo Zoom, do aplicativo, sem custo nenhum, você transfere para o cartão transporte. Por enquanto, são 800 pontos da operadora para efetuação de crédito na conta do aplicativo. A maioria dos usuários do transporte coletivo da capital de Mato Grosso nem sabia do novo sistema, mas aprovou a novidade. Para eles, o aplicativo vai facilitar a compra de passagens de ônibus. Eu acho mais prático para facilitar de tempo, né? A coisa que a gente não tem é tempo hoje em dia, ia facilitar bastante. Bom dia. Vamos começar falando da Copa América. Amanhã, sábado, tem decisão. Argentina e Chile. A seleção argentina, para chegar na final, goleou o Paraguai pelo placar de 6-1. E a seleção chilena, para chegar nessa final, derrotou a seleção do Peru em um jogo muito difícil pelo placar de 2-1. Evidente, valores individuais do conjunto, a seleção da Argentina aparece como favorita. A seleção chilena tem aquela pressão de ganhar um título, de jogar em casa, vai ter mais de 60 mil torcedores no Estádio Nacional. A expectativa, evidente, é de ser um bom jogo, fica aí o favoritismo para a Argentina, mas vai ser um jogo muito difícil. E o que ficou do Brasil dessa Copa América? O Brasil que foi eliminado nos pênaltis ao perder para o Paraguai. Essa semana na CBF teve uma reunião da comissão técnica e a ideia é juntar exatamente todos os ex-treinadores da seleção brasileira para formar uma comissão, um grupo de apoio para dar sugestões para ajudar o técnico Dunga nesse momento difícil, já pensando nas eliminatórias para a Copa de 2018. Mas neste final de semana tem futebol ao vivo para você aqui na TV Brasil. É o Mundial Feminino. Amanhã, no sábado, vamos transmitir a decisão do terceiro lugar, valendo a medalha de bronze, um jogo que reúne as seleções da Inglaterra e da Alemanha. Vai ser um bom jogo, duas seleções que fizeram muito boa campanha e estiveram bem também na fase semifinal. E no domingo, a grande decisão. A partir das 8 horas da noite, Japão e Estados Unidos, que já conquistaram vários títulos mundiais, vão decidir mais um. Vai ser um jogo muito importante, muito bem disputado, uma grande final, que você vai ver ao vivo aqui, a partir das 8 da noite, pelo horário de Brasília. Para você, um grande abraço e um bom fim de semana. E a expressão de hoje é: ninguém é melhor do que todos nós juntos. Jonatas fez a tradução ao pé da letra, hein? Ele usou os sinais de ninguém, em seguida o sinal de melhor e o sinal do quê? E o sinal de todos nós juntos. Desta forma, a pessoa surda vai entender que o lugar está vazio e que alguém é superior e que todos estão juntos. Ficou confuso, né? Se não tem ninguém em um determinado lugar, como alguém é superior e por que estão todos juntos? Sabe qual foi o erro? Em Libras, o sinal de ninguém é utilizado para dizer que o lugar, a sala está vazia. E o sinal do que confundiu essa expressão porque esse sinal não se aplica a essa frase. Ele deve ser usado apenas para indicar superioridade. Vou dar um exemplo, hein? Eu sou mais alto do que você. Essa confusão toda aconteceu porque a tradução foi feita seguindo a estrutura sintática do português e a Libras tem a sua própria estrutura. Vamos então à interpretação correta? Ninguém é melhor do que todos nós juntos. É isso aí, vocês viram? Agora a tradução foi feita com os seguintes sinais: todos, unidos, melhor, sozinho não. E a tradução ficou assim: fazer algo em equipe é melhor do que fazer sozinho. Lembre-se que para uma boa interpretação é necessário que o tradutor tenha conhecimento prévio do assunto que será falado e possa principalmente ter tempo para trabalhar estas questões específicas de tradução. Esta frase de hoje foi uma sugestão do Diógenes Feitosa, enviada para a gente através do nosso Facebook. Muito obrigado, Diógenes. O Museu de Arte do Rio traz uma exposição de fotos realizadas por surdos. Você tem até o dia 5 próximo para conferir o evento que está encantando muitos. Além de estimular a criatividade e o olhar crítico, a fotografia também pode ser instrumento de inclusão social. Prova disso é esta exposição em cartaz no Rio. A mostra reúne 73 fotografias feitas por alunos surdos que participaram do projeto Fotolibras, criado há 9 anos em Recife. A intenção é usar a fotografia como meio de expressão e comunicação, aumentando a visibilidade da comunidade surda. Pela primeira vez, o trabalho dos alunos é exposto fora de Pernambuco.
A partir de agora, os surdos podem tomar com maior propriedade os espaços, né? Então, se tornar parte dessa história, se tornar parte desses processos educacionais, que o museu também se relaciona com eles. E não é algo, não são dois caminhos paralelos. Muitos surdos ainda não aprenderam o português e a maior dificuldade para ensiná-los a fotografar era a falta de uma tradução em Libras, que é a língua brasileira de sinais, de alguns termos específicos. Para facilitar essa comunicação, o projeto Fotolibras criou este glossário, que tem as principais expressões usadas na fotografia, como foco e flash. Se não fosse o manual, Márcio, que ficou surdo aos 8 anos, não teria aprendido a fotografar. Ele foi aluno da primeira turma e hoje multiplica o conhecimento a outros surdos. Começamos a fazer treinamento, depois com uma escola mesmo, observando várias fotos, escolhendo as fotos melhores. Aí eu começava a explicar, achava muito legal, eu sentia muito bem, era um sentimento diferente, de uma troca de informações entre os surdos, não havia discriminação entre a gente, havia uma troca de ajuda, então poderíamos nos ajudar, isso é muito bom. Então eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo, me tornei um multiplicador da fotografia. Se depender do público, a exposição ainda vai percorrer muitas cidades do Brasil. Eu achei incrível ter um educador que está ensinando a exposição, você vê, você começa a entrar, você se diverte, você quer entender, você quer aprender. Não é inclusão, é a não exclusão nos espaços. Na verdade, todos os espaços eles já são excludentes. Então, como a gente pensa numa não exclusão dos espaços? E aí vem o que a gente usa como inclusão, né? Que para mim é um termo que não está correto. E o Visual termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia para você. Tchau para você.